Boa noite, meus amigos, meus irmãos de jornada, nessa jornada espírita por essa passagem aqui por esse planeta. Que a paz de Jesus esteja entre nós agora nesse momento, agora e sempre estará. Dando continuidade aos trabalhos da Casa Caminho de Luz, hoje nós vamos trazer aqui mais uma exposição. E a reflexão dessa noite é a última exposição do estudo da prece Pai Nosso, que se intitula Assim Será. Durante todo esse período de 12 meses, foram a cada mês 2 expositores trazendo a sua interpretação e fazendo a sua exposição sobre uma frase do Pai Nosso, como estudo. E qual foi o objetivo do Caminho de Luz? Trazer para todos nós, trazer para vocês, a verdadeira interpretação segundo a doutrina espírita, né? E mostrar para nós que não é uma prece meramente mecânica, como nós temos o hábito de fazer. Muitas das vezes a gente faz até corridinho já, né? Pai Nosso, e rapidinho termina o Pai Nosso, sem o entendimento da profundeza e simplicidade que é essa prece que Jesus deixou para nós. À medida que a gente foi estudando todas essas frases e refletindo sobre elas, a gente começa a acreditar que nós ainda precisamos de muita mudança, principalmente quando nós fazemos essa prece ao Pai. Então, essa prece, ela traz assim uma plenitude de conhecimento espiritual. Eu diria até, agora depois de 12 meses, que nessa prece está resumido todo o Evangelho de Jesus. Olha bem, todo o Evangelho de Jesus. Tudo está ali resumidamente. Isso somado à sabedoria que o Pai nos coloca já na nossa criação. É um fantástico instrumento para nosso progresso espiritual, para o nosso avanço, para a mudança do nosso comportamento, de nossas atitudes, mudanças essas necessárias para que um dia realmente a gente seja um espírito perfeito, não é? Então eu queria até aqui registrar o agradecimento ao Caminho de Luz e parabenizar por esse estudo do Pai Nosso, que traz para nós muita, mas muita compreensão de muita coisa que ainda nós precisamos modificar naquilo que nós temos ainda como imperfeições. E hoje eu vou falar sobre o Assim Seja, não é? Mas antes de falar sobre a frase do Pai Nosso Assim Seja, vamos trazer aqui um conhecimento primeiro sobre a gramática dessas duas palavras, né? O assim, gramaticalmente falando, quer dizer deste modo, desta forma, né? Então, estou afirmando que é deste modo, é assim. E o seja vem lá do verbo ser, né? Que caracteriza movimento, né? O ser quer dizer exprime toda uma existência, exprime uma realidade. E assim então, a junção dessas duas palavras, assim seja, a gente pode interpretar como sendo uma aprovação incondicional. É como se fosse assinarmos um contrato, qualquer contrato, financeiro, administrativo, enfim, qualquer contrato. E lá no finalzinho nós damos o nosso de acordo,
Tem todo um regulamento ali, tem toda uma regrinha, uma leizinha ali sendo citada de tudo que deve ser feito, como eu devo me comprometer com aquele contrato. E no final, você lê, concorda e assina, né? Então, esse assim seja, ele é essa aprovação incondicional. E ela é também o amém. O amém, ele vem aí da liturgia, né? Da liturgia religiosa, principalmente no catolicismo e outras religiões que adotam o amém. O amém, ele vem do hebraico, né? Que quer dizer, traduzindo para a nossa língua, que assim seja. Então, amém e que assim seja são as mesmas coisas. E muitas das vezes, até eu mesmo, quando eu iniciei na doutrina espírita, depois eu fui me acostumando com isso, mas quando eu fazia o Pai Nosso, eu terminava com um amém, porque foi a forma como eu aprendi. Terminava com um amém. E eu achava aquilo que eu estava, não tinha ainda associado ainda com o termo assim seja. E achava até estranho e às vezes até engraçado, né? E achava engraçado também quando outros falavam o amém dentro de uma casa espírita, né? Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas tem até um estudozinho sobre isso, que o assim seja foi introduzido no Espiritismo agora, na revelação do Espiritismo por Allan Kardec. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião, tá bem? Então, assim seja, é uma aprovação incondicional, é o nosso amém, quando nós estamos fazendo a nossa prece ao nosso Pai. O que é o assim seja então? Vamos lá ver o que é? O assim seja é a minha aceitação sobre tudo o que é divino, tudo que é divino, tudo que vem de Deus, tudo que vem dele é a minha aceitação. Tudo, suas leis, principalmente. É a minha aceitação. É a minha aceitação incondicional. Não? É a minha aceitação, quando eu falo assim seja, que eu creio na vida espiritual, que assim seja, que assim seja, tudo que se vem do Pai, que assim seja para a minha ligação com Ele, para a minha evolução espiritual. Então, eu estou aceitando tudo que Ele determina, colocando numa frase mais leve, estou concordando incondicionalmente com tudo que ele me orienta através das suas leis, orienta o meu caminho através das suas leis, para que eu tenha uma vida responsável, uma vida reta, uma vida de personalidade muito boa, com muita ética, com muito amor, com muita caridade. Então eu estou aceitando dele essas condições para eu crescer espiritualmente, até atingirmos então a nossa perfeição. Ou assim seja, quando a gente entende, ela mostra para nós que ela representa um aprendizado e mudanças, né? Então, como nós sabemos, o nosso planeta, ele é um planeta escola. Nós estamos aqui de passagem para aprender, para praticar, aprender novas coisas e praticar aquilo que já aprendemos em vidas anteriores e aquilo que nós aprendemos também quando nós estamos na nossa pátria espiritual
em contato com outros espíritos superiores que nos ensinam também, tá certo? Então eu tenho que colocar tudo isso, esse aprendizado aqui, nessa escola que nós estamos passando. E ela é realmente uma escola, por quê? Porque nós somos submetidos a provas, a todo momento, a todo instante, nós estamos sendo colocados à prova de alguma coisa. Para que são essas provas? Para que a gente vá buscar lá na nossa consciência, lá no fundo da nossa alma, aquilo que o Pai gravou em nós sobre o bem e sobre o amor ao próximo, não é? E é assim que nós temos então que passar por aqui, aprendendo com as leis divinas e então praticando no nosso dia a dia. É o nosso cotidiano, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. No todo dia nós temos que prestar atenção, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Nós estamos ligados a Ele, ou Ele está ligado a nós. Muitas das vezes nós não estamos ligados a Ele. É quando nós deixamos de prestar atenção em algumas coisas que estão ao nosso redor, quando nós deixamos de prestar atenção em algumas coisas que nos vêm como intuição, mas nós estamos atentos a outras coisas, a outros assuntos, e não prestamos atenção naquilo que os Espíritos estão nos falando, que está vindo através do nosso Pai, não é? Então nós ficamos distraídos muitas das vezes aí, né? Então, quando nós estamos fazendo a prece do Pai Nosso, nós estamos pedindo a Ele que Ele nos ajude na nossa transformação, né? Então, a toda prova, a toda condição que nós somos submetidos aqui, nós temos que estar sempre ligados a Ele, porque Ele nos mostrará o caminho, né? E a prece do Pai Nosso nos auxilia muito, porque realmente faz essa ligação com Ele, faz essa ligação com tudo aquilo que Ele espera de nós também, não é? Tá certo? Então eu estou dizendo a Ele o seguinte: Pai, quando eu estou fazendo a oração para o Senhor, eu estou fazendo a expressão dos meus desejos, né? Para que eu possa passar por essas provas por aqui. Mas a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, porque nem sempre os nossos desejos são os desejos do nosso Pai. Mas enfim, se nós entendermos que a prece Pai Nosso, eu estou colocando de uma forma em que eu estou concordando com a vontade dEle, né? Então eu estou assumindo o meu compromisso com Ele, né? Estou assinando, entre aspas, um contrato com Ele. Também não é um contrato, mas só para a gente ter uma noção, ter uma ideia aí de alguma coisa, tá certo? Então, quando eu faço a oração, quando eu me ligo com o nosso Pai, eu estou afirmando a Ele que eu creio nele, que eu acredito nele, que eu sei que Ele vai me auxiliar e vai me amparar. E eu estou confirmando essa crença com Ele. Então vamos partir para o Assim Seja. O Assim Seja, eu fiz aqui uma reflexão onde eu associei as frases do Pai Nosso, né? Talvez não as 12, mas associei as frases do Pai Nosso com o Assim Seja, porque cada frase é um compromisso, cada frase deveria ter um Assim Seja. Então, vamos conversar um pouquinho com o nosso Pai. Então, Pai, quando eu falo Pai Nosso, eu estou invocando o Senhor como o supremo Criador de tudo, do universo, de todas as coisas que existem. É isso que eu estou falando para o Senhor. Estou invocando o Senhor com essa infinita supremacia que existe em todo esse universo, não é?
estou buscando na minha alma, a crença de que o Senhor sempre vai me amparar nos momentos difíceis dessa vida, dessas provas difíceis às vezes pelas quais nós passamos. Nós temos provas difíceis, temos provas fáceis, mas temos provas difíceis também, né? Então eu acredito no Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor é o Pai nosso. E mais ainda, quando o Senhor fala em amar o próximo, eu acredito que quando estou falando Pai Nosso, eu estou aí também me referindo aos meus irmãos, Pai Nosso, meu e de meus irmãos. Eu estou afirmando isso para o Senhor. Mas, de que serviria o assim seja aqui, se eu ainda algumas vezes eu tenho dúvida com relação a isso, dúvidas com relação à sua justiça e às vezes com a sua misericórdia. Uma das vezes acontece isso, principalmente quando nós não somos atendidos naquilo que a gente quer, ou da forma como nós queríamos. Então, é assim que seja mesmo. Pai, quando eu digo que estás no céu, eu estou mostrando para o Senhor que eu acredito que o Senhor governa com muita sabedoria tudo que existe no universo, tudo que existe entre nós aqui, é o Senhor que governa. Tudo, nada que está aqui é nosso, tudo que está aqui é do Senhor, aqui e no céu, aqui e no universo. E principalmente aqui eu tenho que também prestar mais atenção nisso daí, não é? Então, o que estás no céu? Que estás no céu, porque lá também eu deverei me submeter às suas leis, porque são perenes, são leis que valem infinitamente, em qualquer circunstância, em qualquer plano espiritual, em qualquer mundo em que eu estiver vivendo, as leis serão as mesmas. É uma lei universal, não é? Então eu estou acreditando em tudo isso que o Senhor coloca para mim, quando o Senhor fala que estás no céu, né? Mas, de que serviria o assim seja, se eu ainda na minha inferioridade estou limitado a esse mundo aqui onde nós vivemos? Qual é a minha perspectiva ainda sobre a vida espiritual? O que eu estou aprendendo? Se eu não estiver aprendendo nada, se eu não estiver tendo a compreensão dessa vida espiritual, de nada servirá o assim seja, porque eu não estaria me comprometendo com o Senhor. Pai, quando eu falo santificado seja o vosso nome, eu estou mostrando ao Senhor muito respeito quando eu falo Pai, quando eu falo Deus. Eu mostro ao Senhor minha graça por tudo que existe no mundo, criado pelo Senhor, criado por Deus, com todo o respeito pelo seu nome. Mas de que serviria o assim seja nessa prece, se muitas das vezes ainda eu nego o seu nome? Se muitas das vezes até mesmo eu ironizo o seu nome? Muitas vezes a gente escuta umas piadinhas colocando o nome de Deus no meio, né? E muitas vezes também, principalmente quando eu não recebo aquilo que eu estou desejando, eu duvido ainda do seu nome. Pai, quando eu digo, venha a nós o vosso reino, eu estou abrindo meu coração, Senhor. Eu estou abrindo a minha alma para receber do Senhor o seu reino. Eu estou confirmando a minha crença no Senhor. Eu estou confirmando o meu respeito pelo seu nome. Eu estou confirmando que o Senhor é suprema sabedoria
infinita desse universo todo, e estou abrindo, reconheço que o seu reino é o reino ideal para a elevação de qualquer moral do ser humano. Para essa elevação da minha moral, Senhor, eu preciso do seu reino em mim, em meu coração, no âmago da minha alma, e eu acredito e confirmo ao Senhor, afirmo ao Senhor, que assim eu farei. Mas de que serviria assim ou assim seja, se eu ainda procuro construir impérios materiais, né? E muitas das vezes construir um império de aparências, né? Querendo me sobrepor sobre outros, sobre outras coisas. Eu ainda tenho essa imperfeição, Pai, desse orgulho que ainda toma conta do meu ser. E aí acabo me admirando com coisas fúteis e esqueço do vosso reino. Pai, quando eu digo seja feita a vossa vontade, eu estou afirmando ao Senhor que eu sou submisso às suas leis, e sem lamentar. Não tem como modificar essas leis, e o Senhor não vai modificá-las só para mim. É regra geral. Então, submeto-me a elas e não vou lamentar tudo o que vier acontecer de consequência das minhas atitudes. Eu vou acreditar que eu deixei de seguir suas leis e por isso estou passando por isso ou por aquilo, né? Então, Senhor, eu estou afirmando que no que eu como espírito eu sei, porque o Senhor está aqui na consciência da minha alma, pela sabedoria que o Senhor implantou em nós. Agora, de que serviria o assim seja aqui, se o que eu quero mesmo não é o que eu estou falando, não é? Quantas vezes nós fazemos a prece do Pai Nosso e pedimos a Ele, pedimos o perdão dos pecados e livra-nos do mal, enfim, tantas coisas nós pedimos, nós conversamos quando nós estamos conversando com Ele através dessa prece, mas no fundo a gente está desejando outra coisa. Estão desejando que isso se resolva já, não no tempo dele. Estão pensando em que os nossos desejos poderiam ser realizados de uma forma melhor do que eu estou pedindo. Ou talvez, se eu estiver pedindo muito, mas que realize pelo menos uma grande parte daquilo que eu estou pedindo. Então, você não está realmente afirmando que seja feita a vontade dele, e sim a sua. Pai, quando eu digo Pai Nosso de cada dia, dai-nos hoje, eu tenho certeza, Senhor, e aqui eu afirmo que o Senhor, não só a mim, mas toda a humanidade, o Senhor suprirá de todas as necessidades que eu preciso, na fração ideal daquilo que é necessário para a minha sobrevivência nessa passagem aqui. E afirmo também, Senhor, com certeza, através da sua sabedoria, através da sua justiça, através da sua misericórdia, o Senhor suprirá sempre, em todas as ocasiões, em todos os momentos, a minha alma de tudo aquilo que eu preciso saber para evoluir nessa vida espiritual. Então eu acredito, Senhor, que o Senhor me alimentará, sim. Como Jesus disse, né? Certa vez, ou no Evangelho de Jesus, que nós vamos ganhar o nosso pão
através do nosso suor. Mas Ele nunca deixará-nos desamparados. Ele nos dará o suprimento de acordo com o nosso trabalho, para o nosso corpo físico e para a nossa alma. Então, o alimento para a nossa alma ele será dado, mas de acordo com o nosso trabalho também. Não é? Mas, e aqui nesse caso, de que servirá o assim seja? Se eu ainda busco ter mais do que eu preciso, tudo que eu recebo de proventos do meu trabalho, eu consigo ter o meu necessário, e aquilo que me sobra, eu busco ter mais, ter mais, ter mais. E o pior, né? Aquilo que eu tenho de supérfluo, eu deixo guardado, não levarei a lugar nenhum, e que poderia estar socorrendo, auxiliando os meus irmãos mais necessitados. Então, será que realmente eu acredito que o Senhor suprirá mesmo a minha alma e eu ainda deixo um irmão meu sofrer e eu nada fazer para atendê-lo com aquilo que eu tenho de supérfluo? Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos ofensores. Eu estou pedindo aqui então, Senhor, que na sua infinita misericórdia e justiça, o Senhor tenha complacência dos meus erros. Não é isso que nós pedimos? Tenha complacência, Senhor. Seja indulgente com o meu erro. Senhor, tenha misericórdia das minhas imperfeições e dos meus erros, tudo aquilo que eu fiz. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. E Ele vai perdoar, porque eu tenho certeza que o Senhor fará isso, que o Senhor me perdoará. E melhor ainda, o Senhor não me punirá, mas me dará outras oportunidades para que eu possa reparar esses meus erros. Esse é o seu perdão, para que eu tenha a possibilidade, me dando essa oportunidade de reparar os meus erros. Mas do que servirá o assim seja aqui? Se eu me comprometo, sem medir esforços e ao mesmo tempo eu não sou indulgente com aquele que me ofendeu, com aquele que tem uma dívida comigo, aquele que me trouxe um transtorno, aquele que me trouxe um prejuízo, não importa, aquele que me ofendeu. Não tenho a mínima misericórdia por ele. Não vou perdoá-lo nunca, Senhor. Não vou perdoá-lo. Então, se eu tiver esse entendimento dentro de mim ainda, e que muitas das vezes nós guardamos tantas mágoas, tanto rancor de uma situação, e passamos por aqui, retornamos ao plano espiritual sem perdoar aquele que nos ofendeu. Então, de que valerá o assim seja? Pai, não nos deixei cair em tentação. Aqui, Senhor, eu estou dizendo que não medirei esforços para me desviar do caminho correto. Sempre seguirei as suas leis, sempre. Eu jamais, Senhor, jamais aceitarei sugestões que desviem meus pensamentos para a prática do mal. Jamais, Senhor, eu farei isso. Eu afirmo isso aqui com o Senhor. Eu estou dando a minha concordância aqui incondicional. Jamais. Mas de que serve o assim seja, se eu ainda alimento na minha alma algumas tendências viciosas?
Os nossos vícios nós conseguimos corrigi-los quando nós prestamos atenção numa reflexão íntima sobre nós mesmos. Quem somos nós? Quem sou eu? O que eu faço? O que eu não faço? Quais são as minhas tendências nas minhas atitudes e comportamento aqui na Terra? E aí então a gente consegue identificar as nossas tendências viciosas. E muitas das vezes, mesmo identificando, nós continuamos a dar prosseguimento nessas tendências, não buscando a minha perfeição, a nossa perfeição, né? Então, e muitas das vezes ainda, né? Estou sempre alimentando meus instintos inferiores, né? Aqueles instintos banais que não levam a nada, que não acrescentam nada, mas lá no fundinho ainda alimento. Pai, quando eu digo livrai-nos de todo mal, eu estou pedindo ao Senhor e afirmo com certeza que o Senhor me dará todo o amparo e que eu resistirei a qualquer desvio de conduta. E comprometo-me, Senhor, aqui a não praticar mal algum também. E acredito que para que eu não sofra nenhum mal, o Senhor me dará toda a assistência que eu preciso para que nada me ocorra de mal. Isso eu lhe peço. Esse é o meu desejo, Senhor. E eu me comprometo a seguir as suas leis para que eu também não siga esse caminho que vai me trazer consequências maléficas. Comprometo-me, Senhor. Mas de que servirá o assim seja, se pelo meu livre-arbítrio, que o Senhor mesmo me deu, eu ainda faço escolhas que trazem para mim sofrimento, angústia e aflições? Pai, quando eu digo que assim seja, eu sei que o Senhor vai atender aos meus pedidos, tenho certeza. E eu serei paciente com o Senhor. E mais do que paciente, Senhor, eu aguardarei o seu momento. Eu já tenho a compreensão dessa prece do Pai Nosso. Eu já tenho a compreensão, Senhor, que o Senhor já me deu tudo do que eu preciso. Desde a minha criação. Eu tenho esse entendimento. Eu acredito nessas leis que o Senhor colocou para mim. Por isso, Senhor, eu vou seguir o meu caminho corretamente. Eu vou seguir o meu caminho buscando cada vez mais, nem que seja um passo de cada vez, procurar auxiliar mais os meus irmãos. Eu procurarei, Senhor, sempre estar andando em linha reta como Jesus trouxe os seus ensinamentos, para que eu sempre tenha uma personalidade forte, boa, uma ética sobre tudo e sobre todos, indistintamente de qualquer pessoa. Serei sempre ético. E mesmo assim, Senhor, aguardando pacientemente a sua vontade, eu não reclamarei jamais, porque eu sei que será feito de acordo com a tua vontade. Que assim seja. Uma boa noite para todos vocês e muito obrigado.